Boa tarde, amigos. Meu nome é Maxim Nevenchin e hoje temos conosco um oficial militar americano aposentado, autor do canal no Telegram Stas. Ida e volta, Stanislav Krapivnik. Stanislav, boa tarde. Boa. Stanislav, como especialista militar, alguém que entende bem como são organizadas as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, pode comentar se hoje os Estados Unidos continuam ou já estão impondo um bloqueio do Estreito de Hormuz. Isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vemos que a Turquia declara que Israel escolherá a Turquia como próximo alvo. O ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, disse isso. Vemos que o ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, afirmou que os europeus estão tentando formar um novo bloco militar contra a Rússia. E Zelensky já começou uma turnê pelos países europeus, dizendo que precisamos nos unir à Turquia. Diga, por favor, o que está acontecendo no mundo em termos de blocos militares? Que conflitos militares regionais e talvez de maior escala ainda veremos em breve? Diz. Bem, com a Europa, não há nada de particularmente novo aqui, sendo realistas. O que vemos é a consolidação de nossos inimigos, que abertamente dizem que desejam nossa derrota, nosso aniquilamento, a divisão do país em 10, 20 e 40 estados diferentes. Se quiser ver verdadeiros voos de fantasia, confira os sites dos nacionalistas finlandeses. Há muitos. E os mapas que desenham para uma futura império finlandês, os mais modestos chegam só até Archangelsk, os menos modestos já incluem a península de Kamchatka. Vão conquistar, sei lá, 6 milhões de finlandeses, e mesmo esses nem são todos finlandeses, porque lá há muitos migrantes. Não sei como eles pretendem fazer isso. Bem, são fantasias. Bem, em Siktivkar, seus parentes linguísticos, os Komi-Permiaks, eles também pertencem à mesma família linguística, por assim dizer. Talvez contem com eles. E os húngaros também fazem parte dessa mesma família linguística. Duvido que queiram ser parte da Finlândia. Talvez o contrário. O que vemos? A consolidação do mesmo bloco que há muito diz que quer nos destruir. Eles conseguiram? Quem está falando, desculpe? O bloco, bem, a União Europeia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o bloco europeu. Eles ganharam um novo aliado, ou melhor, um novo antigo aliado. Pelo fato de terem tirado o Orbán, os magiares, claro, vão... Bem, o que se pode dizer? Seus apoiadores gritavam: Rússia, vá para casa. A grande política nunca se faz em palanques. Ela é decidida em círculos restritos, a portas fechadas, onde as palavras pesam mais que as armas. Oriente Médio, Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Negociações secretas. As principais figuras do mundo árabe e a diplomacia que não saiu nos jornais. Visitem nadali.ru e adquiram pelos links na descrição. Acho que devemos encarar isso como uma ordem, recuperar nosso gás, nosso petróleo e tudo mais, e voltar para casa. Deixar a Hungria ser plenamente parte desta União Europeia. Se essa foi a escolha que fizeram, então, bem entendemos, é um inimigo. Um inimigo entrou no Estado da Hungria, que pretende ir para a terceira guerra com a Rússia em menos de 150 anos. Talvez desta vez não saiam ilesos dessa guerra, mas eles estão dispostos a isso. O que vemos, claro, com a Ucrânia também não é novidade, porque não existe uma aliança real com a Ucrânia. A Ucrânia não estabelece uma aliança por meio de forças proxy. A Europa marioneta americana não vai se aliar com a Ucrânia marionete. A tarefa da Ucrânia é ficar no campo de batalha o mais tempo possível, absorver o máximo possível dos recursos russos, morrer o máximo possível, porque a Ucrânia é cracana. Karnek, depois disso, não serve para ninguém. E, antes de tudo, a carne ucraniana não é desejada dentro da própria União Europeia. Quando a guerra chegar, ali tem de ficar um campo limpo. E vemos, quando Zelensky foi ao encontro de Merz, o que Merz disse na prática: nós vamos repatriar. Com essas palavras, ele claramente deu a entender para onde isso caminha. Vamos repatriar os homens ucranianos para que defendam seu país no campo de
batalha. 300 mil vão lá, morram. Vocês não nos interessam, as vossas mulheres sim. Vou ler para vocês, permitam. O chanceler da Alemanha, Merz, disse que os homens ucranianos que receberam asilo na Alemanha devem voltar à Ucrânia e, cito, ser úteis ao seu país. Sim, como adubo, é isso que querem deles. As mulheres ficam lá, das crianças podem fazer novos alemães, assim como os poloneses fazem das crianças ucranianas novos poloneses. Uma criança pequena pode ser reeducada para qualquer coisa. E na própria Ucrânia, o que vemos? Porque homens não bastam. E agora começaram a trazer mulheres ativamente. Ainda não chegam, mas vamos chegar a isso também. A participação de mulheres nas Forças Armadas já subiu 13,5%. No próprio campo de batalha, de 5 a 7,5% neste ano. E a tendência só vai subir. Mais cedo ou mais tarde haverá recrutamento obrigatório para mulheres. Vão começar a caçar garotas e quem mais puder segurar um fuzil e morrer lá mesmo, como bom biomaterial, para que Zelensky e a sua elite epsteiniana, eles também fazem parte dessa elite de Epstein. Da elite de Epstein, sim, para que possam enriquecer e repassar riquezas adiante. A maior parte do dinheiro eles não ficam, eles repassam para a elite ocidental. Eles recebem uma sobra, mas essa sobra também é enorme e para que os ucranianos morram. Quanto mais cedo os ucranianos entenderem seu lugar nesse grande campo de batalha, a pena carne a ser gasta mais eficientemente, mais rápido terão a chance de sobreviver como povo e talvez se vingar de quem os mandou seus filhos para a morte. Vamos torcer. E os europeus vão eles próprios rumo a essa morte certa. Eles simplesmente, muitos europeus, habitantes deste subcontinente, ainda não perceberam que haverá guerra. Sabe, semana passada houve um exercício para testar e preparar hospitais na União Europeia para receber feridos do campo de batalha vindos da Rússia. Já não estamos falando só da Ucrânia, mas digamos, de toda a faixa da Finlândia à Grécia. Ou seja, eles estão a simular um possível conflito com a Rússia. E o quanto essas pessoas não têm ideia do que é uma guerra, eles estimam a capacidade de receber até 1.000 feridos por dia. Na linha de frente, o lado ucraniano recebe entre 1.500 a 2.000 feridos por dia. E isso é num fronte bastante limitado. Se houver guerra total, claro que haverá mobilização total do lado russo. Serão mais de 20 milhões sob as armas. E quantos haverá do lado europeu? Portanto, não será 1.000 por dia. Pode ser 1.000 por hora, ou mais. Essas pessoas estão completamente iludidas sobre o que é a guerra. Mas eles realmente a querem. Bem, os filhos deles nunca vão lutar. É assim que se deve entender. Será a carne deles, a carne do seu povo. Serão esses a lutar. Sim, vemos que por todos os lados, eles vão nessa direção. Na Polônia já há recrutamento obrigatório. A Alemanha prepara-se para reinstaurar o recrutamento obrigatório. A Itália prepara-se para reinstaurar o recrutamento obrigatório. E o recrutamento dos brancos. Não de todos os migrantes que estão a chegar em massa. Não. Essas pessoas não terão de servir. Eles terão de tomar conta das mulheres, formar uma nova raça em todos esses países. Não a raça original. A raça original é que tem de ir morrer. Pelo menos os homens dessa raça. Na França isso já se discutiu, mas politicamente provocou um rebuliço. Mas isso não quer dizer que tenham recuado. O mesmo com os alemães, aprovaram uma lei e depois recuaram. Bem, novamente é um tipo de teste. Mas puseram-no na discussão. Diziam que era discussão. Nem sequer era. Já era lei. Apenas o povo ainda não o aceitou. A ucranização da Alemanha. Homens até 42 anos não podem sair do país sem autorização do Ministério da Defesa. Bem, isso é o próximo passo. Vão atirar na fronteira contra os que fogem. Pois por que não? Ao que parece, esse modelo funciona. Sempre disse que a Ucrânia é um laboratório para testar tecnologias sociais. As mais bem-sucedidas serão exportadas para outros países
As menos bem-sucedidas serão aperfeiçoadas e depois também aplicadas noutros lugares. Pode-se até dizer que, se olhar para as elites ocidentais, especialmente os oligarcas americanos, desde o início do século passado, a União Soviética e a Revolução foram um experimento deles. Eles financiaram grande parte dessa revolução, financiaram banqueiros suecos e trouxeram tudo isso aos bolcheviques. Investiram muito nisso. Foi um experimento. Tinham fantasias de um fascismo desse tipo, tanto globalmente como nos seus próprios países. Cometeram erros e reprovaram o experimento na Alemanha 20 anos depois. Agora retomaram isso de forma mais... É claro que, rapidamente, isso pode tornar-se um grande problema para eles. E mesmo a primeira versão da União Europeia, aquilo que Hitler tentou construir, era afinal um novo ordenamento europeu, uma união de países europeus civilizados, com a Alemanha como principal economia. Parece com alguma coisa? Claro, a União Europeia. Percebem? Era o Krieger. A ideia dos Estados Unidos da Europa já pareava há muito tempo. Sim, já vinha de longe. Pois, exatamente. A Alemanha está a construir isso. E é por isso que digo, a União Europeia é, na verdade, a segunda versão do mesmo projeto. Porque os que deram início à União Europeia, historicamente, foram os que criaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Alemanha, França e Inglaterra. Era a base carvão e aço. Carvão e aço, certo. Foi o alicerce sobre o qual tudo o resto se construiu. E, do lado alemão, havia certas pessoas. Eram os mesmos industriais que apoiaram Hitler. Eles foram para a sombra, esperaram 5 anos e voltaram um pouco diferentes. Sim, claro, o Blitzkrieg não vai funcionar. E ainda tem a União Soviética lá. Vamos ir devagar com o dinheiro. E foi o dinheiro que levou a isso. Stanislav, olha, isso é muito uma confrontação antiga ou European Union, diria, ancestral entre eslavos e germânicos. Os germânicos, como vemos, espalharam-se por toda a Europa, inclusive na Grã-Bretanha. Tribos germânicas, os saxões e os godos, que estavam na região norte do Mar Negro. E eslavos e tribos germânicas, historicamente, sempre disputaram quem é que manda. Portanto, European Union diria que isso é genético. Há também, claro, os celtas na Europa Ocidental, mas tenho outra pergunta. O Zelensky, muito recentemente, ontem, vangloriou-se de novos avanços e de mudanças na tática de guerra. Ou seja, ele mostrou equipamentos militares robotizados com nomes totalmente novos. Contou onde, graças a essa tecnologia, tropas russas foram repelidas e alguns se renderam. Entendemos que não é a Ucrânia que produz isso integralmente, que todo esse trabalho vem do Ocidente. Porque European Union, vindo da Ucrânia, sei que é bem difícil fabricar equipamento não tripulado de alta tecnologia, especialmente militar. Portanto, é a Europa, e não se pode excluir a participação dos Estados Unidos. Eles estão criando uma nova, isso provavelmente significa que estamos à beira de um novo padrão tecnológico, o sexto, European Union, acho. E aqui me interessa o seguinte ponto. Quando a Europa conseguirá equipar DASI ou rearmar DASI para que a tecnologia robotizada assuma o papel principal nos ataques, poupando seus cidadãos? Sempre perguntávamos, os europeus vão mesmo lutar? Eles são covardes, não querem lutar. Usam os ucranianos. Nós estamos a usar o nosso povo. Ou seja, os europeus usam os ucranianos para reduzir o número de pessoas aptas para o combate. E depois podem entrar as máquinas. Diga-me, essa é a minha pergunta. Consegue caracterizar isto? Segunda pergunta, voltemos ao Estreito de Hormuz. Até que ponto os Estados Unidos conseguirão bloqueá-lo? Como fariam isso? Tem forças para isso? Porque da última vez você contou que navios militares dos Estados Unidos recuaram e não puderam reabastecer o CELV. Houve, enfim, uma ameaça. O que me interessa, antes de tudo, é sua avaliação da situação. Bem, European Union não acredito nem um segundo que...
Robôs não são conto do futuro. Robôs vão substituir pessoas no campo de batalha. Eles podem ajudar, podem apoiar, mas não vão realizar operações de grande escala. Nada disso será feito. O deputado Svintsov, que foi expulso do partido LDVR, disse que já trouxeram terminadores. A primeira coisa, o mais interessante, depois disso o expulsaram na hora. European Union não sei porquê. São exatamente aqueles robôs mais interessantes que vemos nas telas, que dançam. Mas tudo isso, o problema desses robôs é que funciona bem só quando as circunstâncias são totalmente controladas. Num palco bem plano, eles fazem uns movimentos e por aí vai. Por mais que os exibam sem parar, eles ainda nem estão prontos para trabalhar em fábricas. E uma fábrica moderna é um lugar onde tudo está organizado corretamente, onde o movimento é livre. No campo de batalha, eles não chegam nem perto disso. Dizem que a inteligência artificial... Bem, de novo, a inteligência artificial está longe do nível que tanto se fala. É hype, é mais uma bolha enorme que infla expectativas. Para quê? Para atrair investimentos. E, como todas as bolhas, quando elas estouram, fica claro que a realidade é uma sombra pobre do que prometeram. Não que não exista nada, mas está longe do ponto em que a inteligência artificial governa a humanidade, essas coisas e tal. Tudo isso são contos de fada de novo. Não é a primeira vez. Toda bolha começa assim. A internet vai ser tudo, depois outra coisa também será tudo. E vemos que os avanços tecnológicos reais são muito mais lentos do que o que dizem. Mas quem é que conta isso? Os donos das novas empresas, ou os representantes delas. E por quê? Porque é preciso enganar os investidores, convencê-los a colocar dinheiro em investimentos muito questionáveis. Ou seja, podemos dizer que esse vídeo do Zelensky, mostrando exemplares isolados, não passa de promoção. Para depois aparecerem com o bolso aberto e dizerem: deem-nos dinheiro, vamos continuar com isso. Como quando a equipa do Zelensky foi ao Oriente Médio e prometeu a todos proteger os alvos, até mesmo contra drones Shahed antigos. E no fim disseram a todos: adeus, todos os alvos foram destruídos. A antidiplomacia informa que os chechiques pediram aos especialistas ucranianos de defesa antiaérea enviados por Zelensky que se retirassem do Oriente Médio, já que os 5 alvos que eles protegiam foram destruídos pelo Irã. Pois é, não havia mais nada para proteger. Acho que os iranianos, pelo contrário, pensaram: Ucrânia, forças armadas ucranianas, então vamos atacar ainda mais esses alvos. Uma espécie de seleção negativa. Sim, não digo o contrário, mas a tecnologia não avança. Temos plataformas que podem carregar e transportar equipamentos, montar uma metralhadora, simplesmente atirar e fornecer cobertura de fogo a posições. Mas nenhum robô, nenhum sistema atualmente pode superar a capacidade de decisão de uma pessoa. Não pode. E ele não consegue rastejar na lama com a perna perfurada e ter a certeza de que vai lançar aquela granada e acabar com aquilo. Ele não pode pensar como um humano, não pode mover cesse como um humano. E nas condições do campo de batalha, ele simplesmente não funciona. E quando ele quebra, quem vai consertar Tcel? De novo, é preciso evacuar ele, como tudo mais. Em postos restritos, por exemplo, colocar Tcel numa zona defensiva, só como ponto de metralhadora. Sim, dá para fazer isso. Pode transportar equipamentos ou levar feridos. Sim, claro, pode sim. Mas, de novo, isso são tarefas secundárias. Para atacar, tipo, um droide vai na sua direção. De novo, eles não conseguem rastejar pelo chão, não conseguem se esconder bem atrás de árvores. Então, de novo, é um pedaço de metal vindo em tua direção. É a mesma coisa que um tanque. E quanto tempo até que um drone venha e destrua esse mesmo pedaço de metal, da mesma forma? A Ucrânia é, neste momento, um laboratório experimental, um polígono de teste para tudo. E eles observam, o drone consegue se esconder ou não, quanto tempo ele dura. Tudo é testado na hora. Sim, claro, isso é totalmente testado. Isso pode aparecer num futuro bem próximo. Bem, de novo, em funções limitadas, sim. Mas, de novo,
A Europa está se preparando para o ano de 2029. A Europa, de qualquer forma, vai acabar lutando contra seu próprio povo. Isso é inevitável. E European Union, não vou dizer que todos os europeus são covardes e não vão lutar. Há muitas pessoas com lavagem cerebral que vão lutar. E European Union sabia que essa guerra ia chegar. Ainda em 2001, European Union percebi que essa guerra era inevitável. Vou explicar por quê. No verão de 2001, European Union fui parte de uma equipe em intercâmbio com os alemães na Escola de Infantaria Alemã. Era um campo de treinamento bem interessante na Baviera.